Bom dia! Hoje a gente vai ter a aula de sistemas de equação. Vamos aprender os métodos para a gente poder resolver um sistema de equação e vamos fazer algumas questões da prova do IFSC, beleza? Então vamos lá. Primeiro método, substituição. Então eu vou sempre buscar aqui, vai ter duas equações, no sistema, e a gente sempre vai buscar isolar alguma incógnita e substituir na outra equação. Então, por exemplo, esse sistema aqui, eu vou escolher uma das equações, pode ser o x menos 3y mais 8, na verdade igual a 8, né? E eu posso isolar o x como sendo 8 mais 3y. Agora eu vou pegar esse x aqui e vou... essa equação que eu achei, né? E vou colocar o x aqui na segunda equação. Então vai ficar o seguinte, y mais 3 vezes 8 mais 3 y. Isso aqui tem que ser igual a 14. Certo, aí eu vou ter y. Aí aqui esse 3 vai distribuir, então vai ficar 24 mais 9y igual a 14. Então agora eu vou ter o seguinte, vou passar isso aqui para cima. 10y igual a 14 menos 24 vai dar 10, né? Menos 10. Então y vai ser menos 1. Pronto. Descoberto uma incógnita, eu posso vir aqui e substituir nessa aqui que eu achei antes. Eu vou ficar o seguinte, x é igual a 8 mais 3 vezes menos 1. X é igual a 8 menos 3. X é igual a 5. Certo? Ah, tá. Uma coisa aqui. Por que mais com menos dá menos, no caso, né? Eu vou fazer uma pequena explicação sobre isso, para a gente não esquecer mais. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 5, eu sei que isso é 15. Só que o 5, ele é a mesma coisa que 6 menos 1. Se eu aplicar a distributiva aqui, vai ficar 18 vezes mais, no caso, né? Seria 3 vezes menos 1, aplicando a distributiva, isso aqui é igual a 15. Então eu sei que 3 vezes menos 1, que eu estou supondo que eu não sei quanto que é igual a 15 menos 18, que é menos 3. Então isso aqui tem que ser obrigatoriamente menos 3. Então 3 vezes menos 1 tem que ser menos 3. Então mais vezes menos é menos e menos vezes mais é menos também. Certo? Só explicando porque mais com menos dá menos e menos com mais dá mais, é por causa disso aí. Então tá, esse é o método da substituição. Agora eu vou explicar o método da soma. Aqui é o mesmo sistema de antes, só que eu vou resolver pelo método da soma. Então vamos ver aqui. Aqui no método da soma, eu vou buscar sempre cortar uma incógnita quando eu somo as duas equações. Por que eu posso somar duas equações, no caso? Do seguinte, a equação nada mais é do que uma balança entre dois valores. Então, por exemplo, que está equilibrada, né? O peso aqui do bloquinho azul é igual ao peso do bloquinho amarelo, por isso que elas estão equilibradas. E o peso do bloquinho verde é igual ao peso do bloquinho vermelho. Então, pelo princípio das equações, se eu fizer iguais a iguais, eles permanecem iguais. Então, se eu adicionar o valor azul aqui no lado verde, então eu vou ter um bloco verde e um azul, eu vou adicionar também o bloco amarelo em cima do bloco vermelho. Isso também
vai ficar o bloco vermelho em cima do amarelo, enfim. E isso vai gerar uma outra equação, que é uma equação porque os dois pratos vão ficar no mesmo nível, justamente porque o bloco azul e o amarelo têm o mesmo peso. Então, quando você coloca o bloco azul em cima do verde e o amarelo em cima do vermelho, isso não altera vamos dizer, a relação de igualdade entre as coisas, porque você está adicionando o mesmo peso dos dois lados, então as duas equações elas ficam equilibradas, por isso que são mais equações dá certo. Então, vamos lá. Eu vou escolher fazer o seguinte, eu vou multiplicar de baixo por menos 3. Por quê? Porque, olha só, x menos 3y igual a 8. Aí, menos 3 vezes y vai dar menos 3y. Na verdade, eu vou multiplicar por mais 3. Mais 3y. Mais, aqui vai dar 9x. Aí 3 vezes 14 são 42, né? E quando eu somo essas duas equações, eu vou ter que desse lado vai ser x mais 9x dá 10x. E esse menos 3 com esse mais menos 3 vai cancelar, no caso, vai dar 0. E esse 8 com 42 são 50. Então eu sei que o x é igual a 5. O que é um bom sinal, né? Eu também achei o x igual a 5 aqui no método da substituição. Tem que achar o mesmo valor aqui no método da soma. Agora é só escolher uma das duas para substituir. Por exemplo, o y mais 3 vezes 5 é 14. O y vai ser 14 menos 15, que é menos 1. Então, esse é o método da soma, certo? Você sempre vai buscar cortar uma das incógnitas quando você está somando as duas equações. Então tá, agora vamos para algumas questões. Vamos ler aqui a primeira. No dia do lançamento de um filme, a sala de cinema com capacidade de 156 pessoas ficou lotada. O valor da entrada inteira era de 36 e o da meia entrada 18. Considerando que a arrecadação foi de 3.726, podemos afirmar que o número de pessoas que pagou a entrada inteira foi de... Então tá. É o seguinte, vou montar um sistema no qual a entrada inteira eu vou representar por I de inteira. A quantidade de pessoas que comprou a entrada inteira foi I, mais a quantidade de pessoas que comprou a meia entrada, representada por N. Essa quantidade corresponde a 156. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 36, que é o valor da entrada inteira, multiplicar pelas pessoas, pela quantidade de pessoas que comprou a entrada inteira, somando com os 18, que é o valor da meia entrada, vezes o número de pessoas que comprou a meia entrada, isso eu tenho que dar o valor da arrecadação, que é 3.726. Bom, agora eu tenho esse sistema para resolver. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a equação de cima e multiplicar. Como eu só quero o valor da entrada inteira, eu não preciso saber os que compraram a meia entrada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar cancelar esse 18m com esse m aqui de cima. Para isso, eu vou multiplicar de cima por menos 18, porque assim eu vou ter o seguinte, menos 18i, menos 18m, é igual a menos 18 vezes 156. Então, vamos fazer essa conta. Aqui, 48, 44, 12. Aqui é só repetir. Somando essas duas equações, eu vou ter 8, 10,
Aí vai 1 aqui para cima, aqui vai dar 8 e 2. Então isso aqui vai ficar menos 1000. A gente já discutiu por que é menos, né? Porque mais vezes menos é menos. E aqui vai ficar 36i mais 18m ou 3.726. Certo, agora eu vou somar essas duas equações. Nessa soma, 36i mais o menos 18i mais 36i vai dar o 18i. Esses dois vão se cancelar e eu vou ficar com menos 2.880 mais 3.726. Então, vou fazer essa conta. Vamos lá. 6 menos 8 não dá, vai ficar 1 aqui. 16 menos 8 são 8. Aqui 1 menos 0 é 1. Vou emprestar. 17 menos 8 dá 9 e 0. 918. O I vai ser 918 sobre 18. Certo? Posso simplificar por 3, vai ficar 306 por 6, que é a mesma coisa. Bom, 300 dividido por 6 dá 50. E mais 6 vai dar 51, né? Pronto. Tá aí a resposta. Letra D. Certo? Vamos para a próxima. Aqui. Durante uma campanha de arrecadação em prol de uma entidade beneficente, uma rede de mercados ofereceu adicionar à doação dos clientes o dobro da quantidade de alimentos doada por eles. Ao final da campanha, foram destinados à entidade um total de 3.450 kg de alimento. Qual a quantidade de alimento doada pela rede de mercados nesta campanha? Então, eu vou ter o seguinte. A quantidade de alimentos doada pelo mercado mais a quantidade doada pelos clientes tem que dar 3.450. E ele me deu a relação entre M e C, né? No caso, M vai ser 2C, né? Que é o dobro da quantidade doada pelo mercado, o dobro dos clientes. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele já me deu até a faca e o queijo na mão. Isso aqui ficaria muito bom para fazer por substituição. Só que, se eu substituir o M direto aqui em 2C, eu vou ficar com 3C igual a 3.450. Ele não quer saber a quantidade doada pelos clientes, ele quer do mercado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que o C é igual a M sobre 2 e substituir agora lá, porque daí eu só vou ter M na minha equação. Vai ficar M sobre 2, 3.450. Então eu vou ter 3M sobre 2 igual a 3.450. Eu vou ter que o meu valor de M vai ser 3.450 vezes 2 sobre 3. Isso aqui vai ser 1.150 vezes 2, que é 2.300, certo? E a quantidade doada pelos clientes vai ser 1.150, que é a metade que a gente já viu. Então, enfim, letra B, certo? Vamos agora para a questão 14. Uma microempreendedora comprou 100 toalhas. 100 toalhas de dois tamanhos diferentes, médio e grande, para iniciar seu pequeno negócio. Ela investiu 5.480. Cada toalha de tamanho médio custou 50.
a toalha de tamanho grande custou 60, ela me pergunta quantas toalhas de tamanho médio e grande, respectivamente, ela comprou. Certo, então vou fazer o seguinte, um sistema. Vamos fazer aqui, então o N, para representar a quantidade de tamanho médio, de toalhas de tamanho médio, mais o G para representar a quantidade de tamanho grande de toalhas. Isso tem que dar 100. Certo. Aí eu vou pegar, a de tamanho médio custou 50. Então 50 vezes a quantidade de toalhas de tamanho médio, mais 60, o número de toalhas de tamanho grande, tem que dar um investimento de 5.480. Eu posso simplificar aqui a equação de baixo, né? Vai ficar 5m mais 6g igual a 548. E eu vou resolver por substituição ou por soma? Tá, vamos fazer por... Aqui foi substituição, aqui foi soma. Tá, pode ser por soma mesmo. Não, por substituição pode ser. M é igual a 100 menos G. E agora eu vou pegar isso aqui e substituir ali embaixo. Vai ficar 5. Aí vai ficar 100 menos G. Mais 6G. Tem que dar 548. 500. Eu vou manter assim, não vou... Pode ser 500. Menos 5G mais 6G. Tem que dar 5.480. Aí eu vou ficar com G, né? 6 menos 5. 548 menos 500. G vai ser 48. Com isso a gente já fecha a questão, porque só tem uma com 48, que é a B. Certo? Alternativa B. Mas eu posso confirmar, né? Enfim, se eu fazer 100 menos 48, eu chego em 52, que é a quantidade média. Quantas toalhas de média e grande é? Isso aí, B. Então foi isso, essa foi a aula de sistema de equação. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. E foi isso. Tchau.